Bem, muito boa tarde a todos. Saúdo os colegas da distância. 2 colegas da distância, ok. Muito bem. E cá estamos então para ir trabalhar. O Seta está ali fora. O Seta tem uma dúvida, que eu sei que tem. Então digam-me lá, dúvidas em que eu possa ser útil. Deixei o código no carro. Já começaram a estudar? Já, sinceramente. Não? Temos um caso para tudo. Tudo bem. Estava amanhã. Se tiver alguma dúvida também já sabem, contactam. Portanto, também não é problemático. Você já chegou Não. Vou pôr, mas indicativo. Vou pôr, mas é indicativo. Não sabe quando? Não. Não, sei quando é que ponho, amanhã. Mas é indicativo. Passo, procuro. Eu me encontrava. O quê? Eu estava a falta de tentar procurar ali no meio daquelas pastas todas. E pensei, mas só via lá coisas do... Não está. Então ainda não. Ainda não. Amanhã. Professora, eu tenho... Completo. Tudo completo. Eu tenho dificuldade em perceber ainda, no contrato de trabalho, termo certo, aquela questão das renovações. Como é que a professora recordasse para ver essa parte? Porque eu ainda... Da quantidade de renovações. Da situação, até 3 vezes e... Pronto, é o artigo 148. Ok. Tenho dificuldade nisso. Então, a questão que a vossa colega está a colocar, eu volto a repetir que é para para se ouvir, certo? Faço bem? Ouviu-se, ok. A questão que está a ser colocada é então em relação ao contrato de trabalho a termo e o contrato de trabalho a termo certo, as renovações. Quantas renovações é que podem ser e como é que nós as contabilizamos? É isto, não é, Beatriz? Então, 148, número 1. Estamos a falar do artigo 148, número 1, corpo do número 1. Portanto, o que a lei nos diz é que o contrato de trabalho a termo certo pode ser renovado até 3 vezes. Não é o que diz na lei? Até 3 vezes. Sendo que, primeira questão, até 3 vezes e o seu limite total não pode exceder 18 meses, 2 anos ou 3 anos, consoante o motivo justificativo e à luz da lei em vigor à data de hoje, ok? Portanto, nós temos estes limites que são alternativos, o que significa que a verificação de cada um deles determina a entrada do trabalhador para os quadros, ou seja, o exceder do número de renovações legalmente previsto. O exceder do número de renovações legalmente previsto ou o exceder do limite que consta da alínea A, da alínea B ou da alínea C determina a conversão ou a consideração do contrato como um contrato de trabalho sem termo, correto? Pronto, eles são alternativos, é aquilo que se verificar primeiro. Agora, em relação às renovações, a questão que se tem colocado é como é que nós contabilizamos ou não contabilizamos a quantidade de renovações. Uma outra precisão. Quando nós falamos aqui de renovações, o Código do Trabalho utiliza sempre a linguagem renovação, nunca faz a distinção para prorrogação. Nós fizemos aqui essa distinção, portanto, a prorrogação é uma renovação, mas por prazo diferente. E por ser uma renovação por prazo diferente, tem duas consequências. A primeira delas é que tem de ser reduzida a escrito, portanto, não funciona automaticamente. A renovação, é a renovação em termos de rigor jurídico da linguagem, renova exatamente por igual período em relação ao período inicialmente celebrado para o contrato de trabalho e tem exatamente as mesmas circunstâncias, não carece de forma escrita. O contrato a termo mantém o termo válido a partir do momento em que o motivo justificativo exista à data da renovação. Se o motivo que serviu de fundamento ao contrato de trabalho a termo não existir à data da renovação, o que se vai verificar é que o contrato converte nesse momento para um contrato de trabalho sem termo, ok? A prorrogação tem exatamente do ponto de vista material, exatamente os mesmos requisitos, só que
como é feita por um período diferente do inicialmente estipulado, tem de ser reduzida a escrito. Podemos fazê-lo pura e simplesmente com um aditamento ao contrato de trabalho ou com um documento em que as partes, ambas as partes, portanto, trabalhador e empregador, vão assinar e pronto, fazendo uma remissão em termos de identificação do contrato, dizendo que o contrato se renova por um período de X tempo, de X a X, e que em relação a todas as restantes cláusulas contratuais se mantém o contratualmente estipulado no contrato de trabalho celebrado à data tal. Pronto. Portanto, desculpa, está difícil hoje. Isto deve ser algum colega vosso, mas agora não posso. Portanto, e o que é que eu vos ia dizer? E, portanto, nesta situação, portanto, é a única diferença em termos formais que existe. De resto, para efeitos do artigo 148, número 1, do corpo do artigo 148, é exatamente a mesma coisa, ou seja, tanto consideramos uma renovação como uma prorrogação se estivermos a ir a este nível de rigor jurídico. Como é que nós as contabilizamos? A questão que aqui se coloca e que a Beatriz está a colocar é se o contrato inicialmente celebrado conta ou não como uma renovação. Ok? Depende do quê? Porque aí diz que conta a partir dali, mas a doutrina de Palma Ramalho diz que a primeira não conta. Exatamente. Então, o que é que nós temos? Nós temos duas possibilidades. Nós temos um contrato inicial, vamos imaginar que o nosso contrato inicial foi celebrado por um período de 6 meses, com base em necessidade temporária da empresa. Ok? Este contrato é suscetível de ser renovado ou não é suscetível de ser renovado se o motivo justificativo se mantiver? É possível. Porquê? Qual era a duração máxima para uma situação de necessidade temporária da empresa? 3 anos. Portanto, se nós vamos renovar por igual período, pronto, vamos fazer aqui pela regra geral, o nosso contrato vai-se renovar por mais 6 meses, vai-se renovar por mais 6 meses, e a questão que se coloca a seguir é se pode ou não renovar por mais 6 meses ou se aqui, por exceder o número de renovações, se o contrato se converte neste momento num contrato de trabalho sem termo. Antes da anterior redação do artigo 148, número 1, nós fazíamos esta contagem assim, 1, 2, 3, por fases contratuais, o que significa que, neste exemplo, o contrato de trabalho a termo atingia a sua duração máxima por atingir o número máximo de renovações aos 18 meses de duração. Portanto, aos 18 meses, ou o contrato de trabalho caducava, ou o contrato se convertia num contrato de trabalho sem termo. No entanto, há uma alteração ligeira de redação numa das versões, que acho que é precisamente, não tenho a certeza, mas acho que é de 2003 a 2009, e faz com que desapareça uma vírgula, ou seja, incluída uma vírgula, qualquer coisa deste género. E a partir desse momento, coloca-se a questão então de saber se o contrato inicial se integra ou não na renovação. Aqui, nós assistimos a uma divisão doutrinária, sendo que o que eu conheço de posição expressa em relação a esta questão é da professora Palma Ramalho. A professora Palma Ramalho entende que este contrato inicial não se conta e, portanto, nós contamos por número de renovações. Uma renovação, 2 renovações, 3 renovações e, portanto, nós conseguiríamos ter este período que aqui está. Ok? Pronto. Esta situação, enfim, se nós considerarmos a lei, fala especificamente em renovação, não é? Portanto, a lei fala em renovação. Quando é que o contrato renova? Quando atingindo o seu termo. Portanto, em consonância, de facto, seria aqui o número de renovações. Agora, eu, Marlene, não conheço jurisprudência em relação a esta situação. Se porventura, de hoje para amanhã, vocês tiverem dúvidas e tiverem de ir verificar, quando tiverem a verificar a jurisprudência, tenham em atenção uma circunstância, que é até, salvo erro com efeitos até 2015 ou 2016,
nós tivemos regimes de prorrogação extraordinária dos contratos de trabalho a termo, certo, ou seja, nesta época da crise, permitiu-se através de leis que foram leis excepcionais e que eram leis, daquelas leis caducas, ou seja, que tinham um prazo de validade e de aplicação, que entretanto, pronto, caducaram, permitiu-se que os prazos que estão no artigo 148 do Código do Trabalho fossem prolongados. A lógica seria, estamos numa altura de crise, para evitar os despedimentos, uma vez que na maioria das situações os empregadores chega-se ao final do contrato, ao final do contrato a termo e os contratos de trabalho cessam. Para impedir precisamente essa situação, permitiu-se que o contrato fosse prolongado. Havia uma lei excepcional então que o permitia. Portanto, e nessas situações íamos para além, quer dos 3 anos, no nosso exemplo, quer do número de renovações, porque estava legalmente admitida. Portanto, se de hoje para amanhã forem pesquisar, tenham por favor em consideração essa situação, ou seja, verifiquem qual foi o momento e o histórico do contrato de trabalho que está a ser apreciado pela nossa jurisprudência, porque podem de facto apanhar jurisprudência que esteja a analisar um contrato que tenha sido objeto de renovação extraordinária. E esse não é o regime que nós temos em vigor hoje. Okay? Há cautela. Eu concordo com esta interpretação, mas isto sou só eu. Okay? Há cautela. Façam esta situação contabilizando a parte inicial. Tem justificação e tem justificação também interpretativa, porque o contrato de trabalho a termo considera-se um único contrato, é o que está alguns no artigo 149. E como se considera como um único contrato, portanto, estaria incluído, digamos assim. Pronto, esta é a situação. Não sei se ajudei a esclarecer. Eu faço um bocado de confusão, é porque, imagina, na prática, quando tivemos uma situação destas, para explicar às pessoas, nós vamos dizer o quê? Com base na doutrina, não sei o quê, processo desta maneira, com base nesta processo. E a pessoa assume o risco. E isto depois serve mesmo como justificação, mesmo em termos, por exemplo, quando vamos disputar em tribunal qualquer situação, mesmo referindo esta doutrina, serve de justificação. Essa resposta eu vou-lhe devolver a si. O que é que acha? Acho que sim. Não. Isso é fontes do direito. Não. O tribunal... Ou seja, eu tenho que mesmo dizer que... O tribunal não está vinculado a qualquer tipo de interpretação doutrinária, faz a sua própria interpretação. E, portanto, o que isso significa... Se pode referir no contrato? Pode, mas isso não valida a renovação se o juiz de hoje para amanhã vier considerar como inválida. Não é? Ou seja, isso vale tanto como não referir e depois numa disputa judicial pedir um parecer nesse sentido ou ir fazer uma pesquisa bibliográfica onde retira esta informação e outras, não é? Que certamente haverá mais pessoas a defender isto e chegar lá ao juiz e dizer, olha, mas olha que eu na doutrina encontrei estas situações. Sim, certamente ao contrato. Como? Fazemos sucessivamente adiantamentos ao contrato. Para que situação? Para as renovações? Não precisa. Desde que seja renovação automática, deixa renovar. Faz um único contrato, atingindo o seu termo, ele renova automaticamente e mantém-se. Pronto, não precisa de fazer mais nada, a não ser que a renovação seja por prazo diferente do inicialmente estipulado. Se esta segunda renovação aqui for de 10 meses e não de 6, então isto tem de ser reduzido a escrito. Ok? Letícia, ia-me colocar uma questão há pouco quando eu comecei a falar. Ok. Portanto, e a questão que se coloca é esta. Em qualquer um dos casos, volto a repetir, porque esta questão já se colocou na turma da distância no outro dia, os limites são alternativos, aquele que se verificar primeiro é aquele que determina a entrada dos trabalhadores para os quadros da empresa, ou seja, se nós em vez de um contrato aqui de 6 meses, com base no mesmo fundamento, em necessidade temporária da empresa, não é? Tivermos o contrato celebrado por 1 ano e meio, que idiuris? Renova uma vez e faz logo os 3 anos. O que significa que... Exatamente, o que significa que se houver aí uma segunda renovação, o trabalhador passou a ter um contrato de trabalho sem termo aqui.
apesar de só ter tido o contrato renovado uma vez, atingiu a duração máxima dos 3 anos e, portanto, ao atingir a duração máxima dos 3 anos, converte-se num contrato de trabalho sem termo. Okay? Se invertermos o exemplo e colocarmos aqui um contrato com o mesmo fundamento, necessidade temporária da empresa, com a duração de 2 meses, ao fim de quanto tempo, de acordo com esta interpretação mais optimizada que estamos a fazer, que o trabalhador, se entretanto nenhuma das partes fizer caducar o contrato de trabalho, entra para os quadros? Quantas? 3. Exatamente. Ou sim, ao fim de 8 meses. Se até 3 dias que não chega aos 3 anos. Não, aqui está a fazer operacionalizar o corpo do número 1 do 148, exceto pelo número de renovações. Ou seja, à quarta, aqui, já entra. Ao passar daqui para aqui, já converte. Porque portanto, 1, 2, 3. Ok? Diga. Os 6 meses. Eu acho que fiz mal, porque o professor disse que o primeiro não se contabiliza, não é? Então, ou seja, De acordo com a interpretação da professora Palma Ramalho, então, exatamente. ou seja, podemos fazer 4, ou seja, Exatamente. 6 meses e 1, o primeiro 2, não 3. se contabiliza. Exatamente, é isso mesmo. É. É isso mesmo. Desde que não exceda os 3 anos. Se exceder os 3 anos, tem o efeito jurídico de exceder o prazo da alínea, neste caso da alínea C, do número 1 do 148. Pois, isto não chega. Ok. Isso os 3 anos. Exceder os 3 anos, converte a consequência jurídica do 147. Mais dúvidas? Seta. Contas, não é? Na 340 que fala-se de moralidade de cessação de contratos de trabalho. Sim. Professora, nos termos do artigo 344 e 345, sobretudo esses prazos na caducidade do contrato de trabalho, Sim. termo incerto, Sim. e maior dúvida, sobretudo o que diz respeito a esse prazo. Sim. Qual é a consequência de não ser observado o prazo? Sim. É o que me está a perguntar. Portanto, estamos a falar de caducidade do contrato de trabalho a termo e em concreto caducidade do contrato de trabalho a termo incerto. Os prazos são os previstos no artigo 345, portanto não se esqueçam de que a declaração é recipienda, o que significa que tem de chegar ao conhecimento da contraparte em respeito do prazo, e o prazo varia de 7, 30 ou 60 dias, consoante a duração do contrato. Contrato até 6 meses, a termo incerto. Contrato até 6 meses, 7 dias. 6 meses a 2 anos, 30 dias, igual ou superior a 2 anos, 60 dias. Ok? É sempre o empregador que operacionaliza a caducidade do contrato de trabalho a termo incerto, porque sendo ele que tem a gestão da atividade e da estrutura organizativa, ele é que consegue prever qual é o momento em que o motivo justificativo, ou seja, a necessidade que serviu de fundamento à aposição de um termo ao contrato estará satisfeita e, portanto, irá operacionalizar a caducidade, não é? Qual é a consequência da não observância do período de aviso prévio em falta? A não observância do período de aviso prévio em falta determina o pagamento do aviso prévio em falta. Ok? Portanto, a atividade terminou hoje. Asneira. Desculpe. A atividade terminou hoje. Devia ter comunicado 15 dias antes, 7 dias antes, vamos imaginar, não o fez. Cessa a atividade hoje à mesma e paga os 7 dias de aviso prévio em falta. Okay? Mas a atividade deve cessar porque cessou o motivo justificativo, correto? Pronto. Porque se assim não for e se o trabalhador se mantiver ao trabalho passados 15 dias, o contrato converte-se num contrato de trabalho sem termo. Há algures no 147, número 2, uma das últimas alíneas. Veja-me aí, por favor, que eu não tenho de cor. 147, número 2, lá para o fim.
que é precisamente esta situação. Converte-se num contrato de trabalho sem termo as situações em que, tendo cessado o motivo justificativo nos contratos de trabalho a termo incerto, o trabalhador se mantenha ao serviço passados 15 dias. É a linha C do número 2. 147, número 2, a linha C. Portanto, estas são as consequências. Portanto, uma consequência é pagar o período de aviso prévio em falta. Ainda assim, o contrato deve cessar e deve cessar, grosso modo, nos 15 dias seguintes, porque se não for o caso, pode haver a tal situação da conversão num contrato de trabalho sem termo. Ok? Portanto, atenção depois aqui ao timing para fazer, mesmo que fora do período de aviso prévio, a cessação do contrato de trabalho. Ok? Era esta a questão que queria colocar, não era? Havia também uma questão com as contas, não era? Sobre quando é que começa o direito a férias, ou seja, quando é que temos direito a férias. Ok. Direito a férias. Portanto, as férias adquirem-se com a celebração do contrato de trabalho. As férias vencem-se no dia 1 de janeiro de cada ano civil em sede de regra geral, após 6 meses de execução do contrato no ano da contratação ou com a cessação do contrato de trabalho na cessação quando o contrato cessa, e as férias podem ser gozadas depois do seu vencimento. Portanto, aquisição do direito a férias, vencimento do direito a férias, gozo do direito a férias. As férias são sempre gozadas depois de se terem vencido. Ok? E em relação a esta questão, verificar a harmonização daqueles 3 timings do vencimento, é isso? A questão é os contratos de 6 meses, porque como eu percebi isso é que normalmente o que acontece é que goza-se antes da cessação do contrato. Contratos de trabalho a termo até 6 meses. Vamos imaginar um contrato com a duração de 3 meses. Quando é que o trabalhador adquiriu o direito a férias? Com a celebração do contrato. Quando é que o trabalhador teria direito a gozar férias? Ou dia 1 de janeiro ou após os 6 meses de execução do contrato. Mas não há 6 meses de execução do contrato. Então como é que se faz? Imediatamente a processão. Exatamente. Vence aqui, goza imediatamente antes de cessar o contrato. A regra legal, a norma legal é do artigo 238 qualquer coisa. 239 número 5, obrigada Carolina. 239 número 5, regras, norma especial para os contratos de trabalho com duração inferior a 6 meses. Também aqui há uma discussão doutrinária, porque a lei diz inferior a 6 meses. Então, e os contratos de 6 meses? Exato, tem que ser gozados antes do termo. Devem ser gozados exatamente antes do tempo. A lógica tem de ser a mesma, não é? Porque no fundo a lógica é não há tempo útil, ou seja, tempo no contrato, durante a vigência do contrato, para gozar as férias de acordo com aquela que é a norma aplicável ao ano da contratação, que era após os 6 meses de execução, logo aplicar-se-á a mesma situação, mas a doutrina discute isto, nomeadamente as professoras Luísa Andias e Ana Lambeiro discutem esta situação no manual delas. Ok? Pois, se não for possível gozar as férias, elas são pagas em dinheiro. As férias, quando não gozadas, constituem um crédito laboral e, portanto, constituem um crédito retributivo e, portanto, devem ser pagas. Apura-se proporcionalmente qual é que seria a quantidade de férias a que o trabalhador teria direito e, atendendo a essa proporcionalidade, portanto, faz o respectivo pagamento como crédito retributivo. Ok? As férias devem ser marcadas por acordo. Se não houver acordo, é o empregador, ao abrigo do seu poder de direção, que marca as férias, estando condicionado aos períodos legais legalmente determinados, portanto, entre 1 de maio e 31 de outubro, excepto se tratar do microempregador ou
com exceção também das disposições que estipulam especificamente os períodos de encerramento das empresas, pronto, que é isso, a empresa encerrar periodicamente num determinado período, ou períodos que a lei prevê, portanto, também é possível os trabalhadores gozarem as férias, só que também aí não pode ser mais do que X tempo, mas a lei claramente que estipula nessa situação. Ok? Professora, sobre a medida experimental. Sim. Muitas vezes, quando o patrão celebra, o trabalhador começa a exercer os primeiros trabalhos, né, na fase experimental, mas às vezes não consegue atingir a data que está prevista na lei, o patrão não gosta do trabalhador fazer essa função e pode cessar esse contrato. O que é que acha? Primeira questão que eu devolvo. Quando é que teve início, quando é que teve efeitos o contrato de trabalho? No exemplo que me acabou de dar. Portanto, a pessoa começa a trabalhar, vai experimentar nas suas palavras, vai experimentar. Depois lá está a experimentar, chegam à conclusão que não é aquela atividade a atividade correta e o patrão cessa ao contrato. Quando é que o contrato produziu os seus efeitos? Um contrato de trabalho por tempo indeterminado, pronto, que não carece de forma. Quando é que produz os seus efeitos? Quando o trabalhador começa a efetivamente exercer a sua atividade. Portanto, isto para dizer o quê? Para frisar que o contrato de trabalho começa quando o trabalhador começa a sua atividade. O que significa que desde esse momento, se as partes não tiverem convencionado a exclusão do período experimental, a partir desse momento o trabalhador está em período experimental. Ok? Para depois saber se o contrato pode cessar ou não, quer seja por iniciativa do trabalhador, quer seja por iniciativa do empregador, durante o período experimental, nós temos de saber duas coisas. Primeiro, estamos perante um contrato de trabalho por tempo indeterminado ou um contrato de trabalho a termo, uma vez que os prazos do período experimental são distintos consoante uma situação ou outra situação. Se estivermos perante um contrato de trabalho por tempo indeterminado, temos de ir ver qual foi a atividade para a qual o trabalhador foi contratado, para com isso a inserirmos numa das alíneas e assim determinarmos se o período experimental aplicável àquela situação é de 90, 180 ou 240 dias. Correto? Se for um contrato de trabalho a termo, temos a termo certo ou a termo incerto. No caso do termo incerto, temos de verificar se é previsível ou não que o contrato dure mais de 6 meses, porque é este o critério que nós temos para determinarmos se o período experimental tem uma duração de 15 dias ou de 30 dias. Ok? Pronto, esta é a primeira distinção que nós temos de fazer. Depois, para cessar no período experimental, tem de estar nessa contagem desses dias. Okay? Tem de estar nesses dias. A lei não estipula que são dias úteis, portanto são dias seguidos. Conta os 90 dias, se for o período experimental aplicável à generalidade dos trabalhadores, conta 90 dias a partir da celebração do contrato, portanto são 60 dias, são 90 dias. Desde que cesse até ao dia 90, está no período experimental. Mas pode aqui haver uma situação que é, e vamos imaginar que cessa precisamente no dia 90. Se cessar precisamente no dia 90, já tinha de ter dado um período de aviso prévio de 7 dias, não é? Que se não cumprir, paga em dinheiro. Mas deve cessar naquele dia, sob pena de já não o poder fazer, ao abrigo do período experimental. Portanto, ou seja, se passar o período experimental, depois o contrato pode cessar por qualquer uma das modalidades legalmente admissíveis e incluídas no 340. Como? Nós, no fundo, temos um contrato com a cláusula de exclusão ou incluindo o período experimental. Temos sempre um contrato que... Ou as partes excluem o período experimental, total ou parcialmente, ou as partes nada estipulam. Se as partes nada estipularmos, aplicamos o código que estiver previsto no Código do Trabalho ou no IRCT aplicável àquela situação concreta. Pronto. Já sabem que alargar o período experimental não é possível, porque os limites que a lei tem são limites máximos imperativos e, portanto, não é possível estipular. Se estipularem, é como se não o tivessem feito. Mas contam, se for 15 dias o período experimental, os primeiros 15 dias, incluindo mesmo o trabalhador de folga. A lei não estipula em sentido contrário, não é?
Essa é uma discussão que nós já tivemos aqui e que apareceu a propósito da forma da contagem das faltas, em concreto das faltas por nojo, e que a ACT tem inclusive na sua página um parecer em relação à forma como é que a ACT acha que, ou como é que as pessoas responsáveis e pronto, tecnicamente habilitadas, supostamente, acham que deve contar. Mas a verdade é que o nosso Código do Trabalho, umas vezes não faz a referência a dias úteis, outras vezes faz a referência a dias úteis, não é? E, portanto, isto deve querer dizer alguma coisa. Embora eu como jurista, compreendo a interpretação que é feita pela Autoridade das Condições de Trabalho em relação a essa situação, porque se agarra ao conceito de falta e no conceito de falta está lá que é a ausência do trabalhador durante o período durante o qual devia estar a trabalhar e, portanto, este período reporta-nos ao período normal de trabalho, ao reportar ao período normal de trabalho vai-nos reportar ao horário de trabalho e, portanto, faz este enquadramento jurídico que é, do ponto de vista jurídico, compreensível, ou seja, o raciocínio que está ali é compreensível. Na minha opinião, não é assim que se conta. E não é assim que se conta porque toda a padronização que está presente no Código do Trabalho é uma padronização a 30 dias. Ou seja, a retribuição é a 30 dias, tudo é a 30 dias. Esta é a base que está ali subjacente. Portanto, se é a 30 dias, é a 30 dias. Se a lei não diz que são dias seguidos, não são dias seguidos. Pronto, até porque se nós conhecermos o histórico, por exemplo, as faltas para casamento, antes a lei dizia que eram 11 dias úteis e agora tem lá 15 dias. Portanto, a lei claramente que alterou. Tirou os 11 dias úteis e pôs 15 dias e não diz como é que os 15 dias se contam. E, portanto, não me parece, não creio que tenha sido a intenção do legislador alterar o prazo de faltas justificadas por altura do casamento, alargá-lo a este ponto, que é em vez de serem 11 dias úteis, 15 dias úteis, se fosse tê-lo-ia dito. Parece-me que aqui é uma questão de uniformização de contagem que, de resto, é a contagem que nós temos em termos de direito civil. Não é? Pronto, quer dizer, não é nada de estranho a forma como é que nós começamos a contar, quando é que nós começamos a contagem, quando é que nós terminamos a contagem, como é que nós fazemos a contagem, quer dizer, em caso de estipulação, na ausência de estipulação, o direito civil responde. Pronto, e aí nós já estudámos isso em direito civil, já sabemos como é que é feita essa contabilização. Não é? Pronto, há aqui essa questão. Portanto, para responder à sua questão, sim, são dias seguidos, dos quais não são contabilizados aquele período correspondente, por exemplo, a formação determinada pelo empregador, ou a períodos de faltas ou suspensão do contrato de trabalho por motivos imputáveis ao trabalhador, ou ainda a outra situação que está prevista quando o trabalhador já teve um vínculo anterior com o empregador a título de outro contrato de trabalho, de um contrato de prestação de serviço ou outros, pronto, que aí pode haver o desconto no período experimental. Pronto. Quando se inclui exclui, tudo bem, mas quando nada se diz... Aplica subsidiariamente a lei ou o IRCT aplicável. Mas isso é em tudo, em relação a todo o regime. Exato, sim. Penso no contrato de trabalho por tempo indeterminado. O contrato de trabalho por tempo indeterminado não carece de forma escrita. As partes só têm de prestar mutuamente uma à outra as informações que estão lá no artigo 106, ou 107, ou 108, não é? Pronto. E pronto, está. Não há uma única cláusula escrita. Isso não significa que o contrato não esteja regulado. Não, o contrato está regulado de acordo com o Código do Trabalho e se houver algum IRCT aplicável, de acordo com o IRCT aplicável. Ok? Contas. Na última aula tinha-me começado a colocar uma questão sobre as contas que eu remeti para hoje. Qual é que era em concreto a questão? Ou seja, em concreto do que estudou, qual é a dificuldade na realização dos raciocínios jurídicos para chegarmos ao cálculo da compensação? É a forma própria de calcular e chegar a encontrar o resultado final. Mas do ponto de vista da operação contabilística ou da lei aplicável à situação? A lei aplicável à situação. Da lei aplicável. Cálculos das compensações.
Portanto, cessação do contrato de trabalho por iniciativa do empregador e por motivos objetivos, ok? O trabalhador tem direito ao pagamento de uma compensação. Como é que nós sabemos a que montante é que corresponde a essa compensação? Contratos celebrados a partir de 1 de outubro de 2013, nós aplicamos o Código do Trabalho. Portanto, artigo 366 do Código do Trabalho. Okay? Portanto, aqui o nosso critério é verificar em que data é que foi celebrado o contrato, consoante a data de celebração do contrato de trabalho. Assim nós nos situamos diretamente na aplicabilidade do 366 do Código do Trabalho, ou temos de recorrer à Lei 69/2013, é 69, ou é 69/2013, para ir verificar o regime transitório. Ok? Portanto, contratos celebrados após 1 de outubro de 2013, temos aplicabilidade pura e simples do artigo 366 do Código do Trabalho em respeito dos montantes compensatórios que lá estão previstos e da fórmula de cálculo que lá está prevista. Okay? Nas situações de contrato de trabalho a termo, temos os dias previstos no 344, que é aplicável ao 344 e 345, e depois o restante remete ao 366. Okay? Agora, vamos imaginar um contrato que tenha sido celebrado em 2008, que é uma belíssima data. É um belíssimo ano. 2008. Cuidadores. Como é que eu calculo a compensação? Cessou por despedimento coletivo. Aplico o 366 simplesmente do Código do Trabalho ou não? Não, porque o contrato foi celebrado anteriormente. Logo, tenho de ir ao artigo 5º da Lei 69/2013 e tenho de ir verificar qual é, do artigo 5º, o regime aplicável. E então, o que é que vos parece? A minha dúvida em relação ao artigo 5º é se eu aplico, exatamente, se eu aplico o número 1 ou se eu aplico o número 3. Exatamente. Portanto, contratos celebrados até, Rita, ajude-me, até 1 de 11 de 2011, artigo 5º, número 1 da Lei 69/2013. É o nosso caso ou não é o nosso caso? Contratos celebrados até 1 de novembro de 2011 é o nosso caso, que o nosso contrato foi celebrado em 2008. Vamos colocar aqui uma data, 1 de 2 de 2008. Certo? Então, neste nosso exemplo, tendo por referência a data de celebração do contrato, já sabemos que não se aplica só a norma do 366 do Código do Trabalho, porque essa aí é só aplicável depois de 1 de outubro de 2013 e, portanto, temos de ir à disposição transitória. A disposição transitória está consagrada no artigo 5º da Lei 69/2013. Sabermos se aplicamos o número 1 ou o número 3 do artigo 5º da Lei 69/2013 vai-nos colocar novamente a questão, que é em que data é que o contrato foi celebrado. Neste nosso exemplo, o nosso contrato foi celebrado até 1 de 11 de 2011, que é a primeira referência que a lei nos apresenta, e, portanto, aplicamos o artigo 5º, número 1 da Lei 69/2013. Pronto. Fizemos o enquadramento legal. A partir do momento em que fizemos o enquadramento legal, agora temos de ir calcular a compensação. Então, o que é que nos diz o artigo 5º, número 1? Exatamente. Portanto, o artigo 5º, número 1 da Lei 69/2013 espelha as várias alterações legislativas que desde 2011 o Código do Trabalho foi tendo na altura em que o Estado português estava sob a situação de emergência financeira, e cristaliza no tempo essas alterações legislativas, sendo que nós estávamos até 2011 num patamar que era aquele que existia desde há uns anos a esta parte no ordenamento jurídico português, no que diz respeito às compensações por motivos objetivos, que era o patamar dos 30 dias, um mês por cada ano, ou 30 dias por cada ano, já não sei exatamente o que é que a lei dizia.
Entretanto, os montantes das compensações foram progressivamente reduzidas através de várias alterações legislativas sucessivas ao artigo 366 do Código do Trabalho. Cada uma dessas alterações legislativas ao artigo 366 do Código do Trabalho cristaliza no tempo o período de tempo, como isto é a aplicação da lei no tempo, não é? Nós sabemos que a lei nova só produz efeitos para o futuro, não tem efeitos para trás, logo elas ficam cristalizadas. Essa cristalização está hoje plasmada então no artigo 5º. Como nós verificamos que nesta situação em concreto é aplicável o número 1, então nós o que vamos fazer é isso mesmo. Nós vamos verificar, eu não tenho aqui a minha lei porque deixei no carro, porque eu sou muito inteligente e deixei lá apanhar só, é a linha A, não é? Até 31. Exatamente. Então, a linha A do artigo 5º, o que nos vem dizer é que os contratos, para efeitos de cálculo da compensação, no período do contrato até 31/10/2012, nós contabilizamos um mês, é isso, não é? Um mês por cada ano, um mês por ano. Então, mas a partir de quando? A partir da celebração do contrato, ou seja, desde 1/2/2008 até 31/10/2012, o trabalhador tem direito a um mês por ano, por cada ano. Vamos contabilizar quanto tempo, quantos anos é que houve desde 2008 até 2012. Vamos fazer isto, vamos modificar. Como? Podemos modificar aqui para facilitar a conta e colocamos isto a 1/10. Aqui temos 4 anos, arredondando, estamos a facilitar, 4 anos. Ora, temos 4 anos, o que significa que quantos meses é que nós temos? 4 meses. 4 meses. Se tivéssemos, como naquele primeiro exemplo que a gente tinha aqui em fevereiro, proporcionais, os meses proporcionais aplicávamos proporcionalmente. Ou seja, se por um ano corresponde um mês, então, na altura nós tínhamos aqui 8 meses, a 8 meses ou a 10 meses há de corresponder X. Portanto, iríamos apurar quantitativamente aqui, iria dar qualquer coisa como 20 e qualquer coisa dias. Não é? Portanto, sempre que houvesse proporcionalidade, nós aplicamos a proporcionalidade e vamos apurar quantos dias é que seriam. Okay? Como é que se faz esta conta? À data da vigência desta norma, a forma que nós tínhamos para calcular os créditos retributivos era o artigo 271 do Código do Trabalho. E, portanto, esta conta faz-se-á, então, de acordo com o artigo 271 do Código do Trabalho, embora a gente já tenha estado para aqui a fazer umas experiências e já estejamos a questionar esta situação. Apuramos a compensação, portanto, fazendo a operação matemática que decorre do artigo 271, aplicando aos 4 meses, chegamos à conclusão de quanto é que é. Aliás, isto é tão simples que nem é preciso aplicar o 271. Ou melhor, só é preciso aplicar o 271 se nós tivermos proporcionalidades, porque aqui neste caso, se nós não tivermos proporcionalidades, não é? Se o nosso trabalhador ganhava 1000 euros por mês, são 4 anos correspondente a 4 meses, já sabemos que são 4000 euros. Portanto, e 1000 euros de salário base para não complicarmos, em concordância com aquilo que está hoje previsto na lei. Portanto, já sabíamos que em relação a este período, desde a data de celebração do contrato até 31/10/2012, o trabalhador teria direito a 4 meses de compensação, 4 meses de compensação que corresponderiam a 4000 euros, nestas nossas contas. Okay? No entanto, o nosso contrato não cessa a 31/10/2012, o que significa que nós temos de continuar a fazer contas até à data da cessação. O nosso contrato cessou em 31/10/2018. Não tínhamos cá escrito, mas agora passámos a ter. Então, o que é que fazemos a seguir? Agora temos de ver os outros períodos. E onde é que eu vou ver os outros períodos? Vamos à linha B. E à linha B o que é que manda? De 2012 Sim. até 30 de setembro de 2013. Reparem,
Nós aqui não mandamos nada, nós fazemos o que a lei manda. A lei é que manda, a lei é que nos dá o período. Termina ali, reinicia aqui, não é? E diz-nos até onde contar. Estamos no âmbito da vigência do nosso contrato, porque o nosso contrato só acessa em 2018 e, portanto, continuamos a fazer as nossas contas. Então, o que é que determina a lei aqui? Determina que são 20 dias por ano, não é? 20 dias por ano. 20 dias por ano. Ok? Portanto, vamos apurar quanto tempo é que há aqui e vamos apurar os 20 dias. Certo? Proporcionalmente ou não, sendo que aqui vai ter de ser proporcionalmente porque não há um ano desde 1 de novembro de 2012 até 30 de nove de 2013. E agora, como é que nós fazemos a conta? Ou seja, qual é o valor qual é o valor que nós consideramos? O nosso trabalhador ganha 1000 euros por mês. Qual é o valor que nós consideramos? Neste caso já não aplica o valor hora. Já não. Porquê? Porquê é que já não aplica o valor hora? Vejam lá o número ou 2 ou 4 do artigo 5º, por favor. Sim. O que é que diz? Para efeitos de cálculo da compensação da linha B e C do número 1, como é que se faz? A linha B. Exatamente. Retribuição a dividir por 30. Aqui a lei já nos dá a base legal e ao já nos fornecer a base legal, nós sabemos que pegamos no salário mensal do trabalhador, que é salário base, mais diuturnidades, a dividir por 30, apuramos o valor diário e ao apurarmos o valor diário vamos multiplicar pelo número de dias que deu de compensação e vamos apurar o montante retributivo da compensação. Certo? Diga, André. Imaginemos que o trabalhador durante os anos que trabalhou sofreu aumentos no salário, sofreu 2 aumentos no salário. Sim. O salário não foi sempre o mesmo. Temos que ter atenção a isto, era só o valor do último. O valor do último, o valor que ele recebe à data da cessação do contrato de trabalho. Portanto, aí nesse aspecto não há congelamento, ou seja, é o salário que é considerado para efeitos de cálculos de compensações ou de indemnizações é o salário que o trabalhador oferece à data em que o ato se verifica. Ok? Pronto. Agora, pode depois haver uma situação que é aqui a compensação, já não me recordo como é que estava concretamente estipulada, mas podia não dizer que era só o salário base mais diuturnidades e, portanto, poder abranger o cálculo da compensação global que decorre da aplicação das normas em sede de retribuição e do conceito de retribuição. E depois ter havido a alteração legislativa e agora só se considerar o que a lei estipular. Pronto. Mas isso à partida está salvaguardado. Beatriz, alguma questão? Depois diga. Dá boa aula. Deixem só as vossas colegas sair. Vai-se embora? Também se vai embora. Deixa lá acabar isto. Posso continuar então? Portanto, alguém me ia colocar uma questão em relação aqui a esta situação. André, ficou esclarecido? Lá atrás. O seu nome, por favor. Álvaro, diga. Não consegui perceber a divisão por 30. É os 30 dias úteis. Os 30 dias. É o que a lei manda. Veja lá o artigo 5º. Beatriz, vai para que sala? Empresta-me uma cópia, pode ser. E depois deixe-me na recepção, pode ser. Não,
duração mensal. O artigo 5º, Lei 69 de 2013, está situado, não está, Álvaro? Na Lei 69 de 2013, no artigo 5º, número 4, diz-nos assim: para efeitos de cálculo da parte da compensação a que se referem as alíneas B e C do número 1, que é precisamente onde nós estamos, 2 pontos. E depois na linha B diz: o valor diário da retribuição base e de diuturnidades é o resultante da divisão por 30 da retribuição base mensal e de diuturnidades. Então a lei é que nos diz como é que nós fazemos a operação matemática. Pegamos no valor da retribuição mensal, da retribuição base mais diuturnidades, dividimos por 30, apuramos o valor diário e multiplicamos esse valor diário pelo número de dias que apuramos de compensação. E com isto apuramos a nossa segunda parcela. Certo? Mas continuamos a fazer contas ou não continuamos a fazer contas? Porquê? Porque o contrato só termina em 2018. E então? Vamos aplicar o quê? A linha C. Sempre do número 1. E porque é que nós não mudamos de número? Nós não mudamos de número porque o nosso critério é o da data da celebração do contrato. A partir do momento em que a gente se insira no número 1 com base neste critério, nós vamos observando as várias alíneas do número 1. E então, o que é que diz o número 1? Diz que em relação ao período de duração do contrato até o dia 1 de outubro de 2013, inclusive, Sim. o montante da compensação corresponde à soma dos seguintes montantes. Sim. Dias de retribuição base de unidades por cada ano completo da antiguidade, no que respeita aos 3 primeiros anos de duração do contrato. Sim. 12 dias de retribuição base de unidades por cada ano completo da antiguidade nos anos subsequentes. Ok. E então, como é que nós fazemos esta conta? É desde 1 de outubro de 2013 até quando? Até 31 de 10 de 2018, exatamente, que é a data da celebração do nosso contrato de trabalho, é a data da cessação do nosso contrato de trabalho. E agora, portanto, a lei dá-nos duas hipóteses. Temos uma hipótese de 18 dias por ano ou de 12 dias por ano. Qual delas é que nós vamos aplicar nesta situação? Porquê? O 18 dias diz assim: a 18 dias de retribuição base e diuturnidades por cada ano completo de antiguidade no que respeita aos 3 primeiros anos de duração do contrato. Ou seja, se o nosso contrato tiver nos 3 primeiros anos de duração, aplica-se 18 dias por ano. Pergunto, o nosso contrato está nos primeiros 3 anos de duração? Não. Não, então o nosso contrato foi celebrado em 2008. Nós estamos em 2013. O critério para nós sabermos se o contrato está ou não nos primeiros 3 anos de duração é a data de 1 de 10 de 2013. Okay? Vamos verificar. 1 de 10 de 2013 tem 3 anos de duração ou não tem 3 anos de duração? Se tiver 3 ou mais anos de duração, aplicamos imediatamente a fórmula da subalínea II, ou seja, 12 meses por cada ano neste período, desde 1 de 10 de 2013 até à data da cessação do contrato. Se o contrato a 1 de 10 de 2013 ainda não tiver 3 anos de duração, até os atingir nós aplicamos a subalínea I, ou seja, 18 dias por ano, e depois de os atingir aplicamos a subalínea II, ou seja, 12 dias por ano. Ok? Portanto, se nós tivéssemos aqui por hipótese um contrato que estivesse ainda dentro do período dos 3 anos, tínhamos de duplicar aqui a conta. Tínhamos de fazer uma primeira conta a aplicar os 18 dias por ano e depois uma segunda conta a aplicar os 12 dias por ano. Okay? Nesta situação em concreto, vamos diretamente aplicar a subalínea II, ou seja, 12 dias por cada ano. Portanto, se são 12 dias por cada ano, nós temos aqui 5 anos, não é? Mais ou menos. Números redondos. Desde 1 de 10 de 2013 até 31 de 10 de 2018, 5 anitos. Novamente, os proporcionais a calculo proporcionalmente. Se 12 dias é para um ano, se houver 6 meses, há de corresponder a X dias. Sendo que aqui é fácil, não é? É um dia por cada mês. Pronto, aqui é fácil. Portanto, 5 anos. Temos 5 anos. 5 anos vezes, quanto é que é por ano, que eu já não me lembro? 12 dias, tenho a certeza? Porquê?
Porque não vinha. E. Contrato é mais tempo. Porque é que tenho a certeza que aqui são 12 dias por ano? Eu não tenho essa certeza. Aí é um ano completo, não é? Cada ano completo. Por cada ano completo, exatamente. E porquê é que eu aqui multiplico por 12? E não por 18? Não, porque o contrato já ultrapassou os 3 anos. Porque o contrato a 1/10/2013 tem 3 ou mais anos de duração. Não tem a ver com os 3 anos, ou seja, a 1/10/2013 o contrato que nós estamos a analisar tem 3 ou mais anos ou não. Se tiver, aplicamos os 12 dias. Se não tiver, até os atingir 18 dias e depois dos atingir, portanto os 3 anos de duração, 12 dias. Se não atinge os 3 anos É os 18 dias. é os 18. Se não tiver atingido, Ele já atingiu, ele atingiu os 5. Já lá vamos a outra hipótese, Álvaro, já lá vamos. Portanto, no nosso exemplo, eu estava aqui a fazer de advogada do diabo para vocês darem a certeza se era de facto os 12 ou não eram os 12. 5 anos a 12 dias por cada ano, fazemos esta multiplicação, isto há de dar qualquer coisa, não é? Para aí 60, para aí... 76. Quanto? 60 dias. 60 dias de compensação. Como é que fazemos a conta para saber quanto em dinheiro é que são 60 dias de compensação? Já está feito. quanto é dinheiro? Está feita aonde? Está feita para aquela linha. Então e para esta? Não é igual. Não sei. É igual. O valor a dividir por 30? 30. Base legal. Agora é que sim. É o sei qualquer coisa, professora. Não, artigo 5º, número 4. Para efeitos do cálculo da parte da compensação que se refere às linhas B e C do número 1, ora nós estamos no número 1, já tínhamos calculado a B, estamos a calcular a C. É exatamente a mesma coisa. Portanto, tem razão. Portanto, é chegarmos, dividirmos o salário base e as detornidades por 30, dá-nos o valor diário, este valor diário daqui multiplica por 60 e temos o montante da compensação. Portanto, o nosso trabalhador tem direito a receber como compensação pela cessação do contrato de trabalho a tempo indeterminado que tem e que cessou por despedimento coletivo neste exemplo que estamos a trabalhar, a receber um montante correspondente ao que der esta parcela, mais esta parcela e mais esta parcela. No entanto, a alteração legislativa que o artigo 366 foi sofrendo introduziu também limites e 2 tipos de limites. Um deles em relação à retribuição considerada para efeitos de cálculo da compensação. A retribuição considerada não pode ser superior a 20 vezes a retribuição mínima mensal garantida. Não é o exemplo do nosso caso, mas se fosse, teríamos de reduzir logo aqui. Imaginem alguém que ganhava, sei lá, para que isto desceda mesmo, 50 mil euros por mês. 50 mil euros por mês, com estes anos todos de trabalho, reduz a 20 vezes a retribuição mínima mensal garantida e esse é o montante da retribuição que nós vamos considerar para efeitos do cálculo. Ou seja, não os 50 mil, mas, salvo erro, isto dá cerca de 12 mil euros. Dá cerca de 12 mil euros, mas sim os 12 mil euros. Este foi o primeiro corte que a legislação teve. O segundo corte que a legislação teve é o que decorre do número 5. Quando da aplicação do disposto na linha A dos números 1 e 3 resulta um montante de compensação que seja igual ou superior a 12 vezes a retribuição base mensal e de eternidades do trabalhador, ou a 240 vezes a retribuição mínima mensal garantida, não é aplicável o disposto nas alíneas B e C do número 1 e B do número 3. Okay? Inferior a 12 vezes a retribuição base mensal e de eternidades do trabalhador ou a 240 vezes a retribuição mínima mensal garantida, o montante global da compensação não pode ser superior a estes valores. E, portanto, este é o segundo limite que aqui aparece. Precisamos de ir contabilizar as contas seguintes, é aquele montante da compensação. Se não exceder o limite, nós vamos fazendo a conta até que excedam os limites. Até podemos fazer as contas todas e depois aplicar o limite. Pronto. Okay? Haverá certamente situações em que estes cálculos levam a que se atinja o limite e outras situações em que não se atinja o limite. Mas reparem,
Eu diria que todos os trabalhadores que tenham uma antiguidade igual ou superior a 12 anos atingem o limite, porque é a primeira parte de cada uma das limitações. Reparem, é que a primeira parte diz assim, igual ou superior a 12 vezes a retribuição base mensal. Bem, pode não ser exatamente 12 anos, pode ser ligeiramente acima. E porquê é que pode ser ligeiramente acima? Porque nós aqui alterarmos a base de cálculo e esta base de cálculo aqui vai dar mensal, vai dar por dia por compensação menos do que estes 1000 euros. Ao passo que ali a referência mantém os 1000 euros, aqui baixa. Isto aqui vai dar, não sei agora só fazendo a conta, mas dá inferior aos 1000 euros como cálculo de referência. E como dá inferior aos 1000 euros, pronto, pode haver aqui uma margenzinha de mais 1 ou mais 2 anos, mas atingirá certamente os limites, não é? Porque o primeiro tem a ver com a retribuição base mensal do trabalhador. O segundo limite tem a ver com a retribuição, o número de vezes o salário mínimo nacional, que é para impedir o quê? Precisamente as situações em que o trabalhador recebe 50.000 euros. Ora, 50.000 euros, mesmo que fosse 12 vezes a retribuição base mensal, multiplicava e dava compensações muito avultadas. O legislador não quer essa situação. Dá 666. Aqui dá 666, pois está a ver a diferença entre este que apurámos daqui e este que apurámos daqui. Portanto, as alterações legislativas sucessivas desde 2011 ao artigo 366 do Código do Trabalho tiveram esta dupla redução. Redução não só na quantidade de dias a que o trabalhador tem direito por ano, por cada ano, a título de compensação, mas também na forma de cálculo que não só determina que o montante a considerar seja inferior, como depois aplica limites se for o caso. Seta. André. Para a vantagem máxima do limite, as contas é A mais B, se chegar ao limite máximo, acaba por limite. Logo aqui no número 1, se a conta da linha A atingir logo o limite máximo, já nem precisa de fazer as outras. Se não atingir, continua a fazer a conta pela linha B. Se A mais B atingir, não precisa de fazer a C. E assim sucessivamente. E esse limite final, quando descer, não há nada que se possa fazer. Descartado. Que eu saiba, não. Ficamos? Havia mais alguma dúvida que tivesse em relação a que é este regime? Tá? Vai fazer continhas, vai ver, verificar a aplicabilidade. Vejam um exemplo em que se aplica o número 3, não o número 1, mas o número 3. Margarida, já lhe dou a palavra. Não o número 1, mas o número 3, ok? O número 3 é igual, só que já não aplica a forma de cálculo da linha A. Vai direitinho à linha B e depois à linha C. Porque apanha a alteração legislativa numa fase em que é uma fase posterior a 1 do 11 de 2012, de acordo com o que o próprio número 3 diz. Certo? É isso mesmo. Pode ir para a aula, se quiser. Se não tiver mais dúvidas. Diga. Sobre parentalidade. Está bem? Só um bocadinho. Em relação a esta questão, querem colocar mais alguma questão? Querem rever mais exemplos? Querem colocar dúvidas? Eu uma questão que é, a pessoa falou dos 50.000 euros. Sim. Mas aqui tem sempre a ver com o valor mensal que ele recebe. Portanto, recebe a 50.000 euros, recebe a 1.000 euros por mês. As contas são sempre feitas de acordo com o vencimento dele. Não. Pois, se receber 50.000 euros mensais, aqui já está a aplicar o limite, um dos primeiros limites, que é o artigo 4º. Não, na linha A não aplica limite. Só para efeitos da linha B é que o vai aplicar, ou seja, para efeitos de cálculo, se ele receber 50.000 euros, para efeitos do cálculo da linha A, 50.000 euros de base. Depois, para efeitos do cálculo da linha B, limitação do número 4 a linha A. O valor da retribuição base e de eternidades a considerar não pode ser superior a 20 vezes a retribuição mínima mensal garantida. E é aqui que aplica o limite dos 12.000. Exato.
20 vezes o salário mínimo nacional. Pois, Exatamente. Aí é que está. Exatamente. Que não quer dizer que seja. Que não quer dizer que seja o salário do trabalhador. No nosso exemplo, ele ganha 50 mil por mês, não é? Só que a partir de determinado momento, e esse momento é a partir dos cálculos, a partir de 1 de 11 de 2012, calcula só com base no que der esta soma, que é o estágio cerca de 12 mil euros, mais coisa, menos coisa. Portanto, é o salário mínimo, é o que for na altura a retribuição mínima mensal, vezes 20, e dá-lhe o montante a considerar aqui por efeitos de cálculo. É? Margarida, diga. Será que o artigo 40, número, diz que pode usar 120 ou 150 dias? Sim. Quando é que se aplica aos 120 ou quando é que se aplica aos 150? Artigo 40. 40, número 1, não é? A mãe e o pai trabalhadores têm direito por nascimento de filho a licença parental inicial de 120 ou 150 dias consecutivos, cujo gozo podem partilhar até ao parto, sem prejuízo dos direitos da mãe, a que se refere o artigo seguinte. As licenças parentais inicialmente estão graduadas. Portanto, as licenças parentais têm um período de gozo obrigatório pela mãe, que são nas 6 semanas a seguir ao parto para permitir a recuperação física e psíquica da mãe, que é de gozo obrigatório da mãe. Portanto, é a licença de maternidade. Depois tem a licença de paternidade, que são de 15 dias mais 10, okay? De paternidade, que são de gozo pelo pai após o nascimento do filho. Okay? Depois tem a licença parental, que é esta que está aqui prevista. Desta licença, estes períodos, no caso dos períodos da mãe, são deduzidos aqui destes períodos dos 120, ou seja, as 6 semanas são incluídas nestes 120, nestes 150 ou nos 180. Ok? Depois, a licença parental pode ser de 120, de 150 ou de 180 dias. Consoante o quê? Consoante ela seja ou não partilhada e consoante a opção dos progenitores. Que a licença pode ser de 120 dias se não for partilhada. Portanto, 120 dias, ela é de gozo pelo pai ou pela mãe e tem a duração dos 4 meses. Se for partilhada, ela é de 150 dias. Para efeitos de segurança social, tanto quanto fui ver da última vez e não fui ver agora brevemente, portanto não sei se isto alterou ou não por força de qualquer coisa do Orçamento de Estado, estas retribuições eram a 100%, ou seja, está de licença parental, recebe 100% da retribuição, onde na altura, quando eu fui ver, era uma retribuição efetiva, ou seja, incluía inclusive subsídios de alimentação nas licenças parentais. Igual, e recebe os 100%, quer seja 150, quer seja 120, mas só pode ter os 150 se ela for partilhada. Se não for partilhada, são os 120. Ok? Depois, ainda há a possibilidade de ir aos 180, também novamente partilhada, só é possível lá chegar com uma licença partilhada, okay? Entre os dois progenitores, entre o pai e a mãe, ou entre... ou nas situações em que a adoção seja possível por casais homossexuais, portanto, pelas duas mães ou pelos dois pais, enfim, isso vai dependendo do regime da adoção. Mas nesta situação a licença tem de ser partilhada e o montante retributivo pago a título de subsídio parental já não é os 100%, salvo erro, acho que era 80%, mas não tenho a certeza. 80%? Qual é o artigo? Pois. Qual é o artigo? É o artigo 40, é o regime do artigo 40. Perdia um mês, portanto dava em 6 meses recebiam uns 5. Pois, exatamente. Pronto, acho que é 80% ou qualquer coisa que o valha, mas tem de ser necessariamente partilhada. Se a licença não for partilhada, não alcança os 180 dias. Ok? E o máximo acrescido dos 30, né? Que é o caso da linha 3, correto? Como? Exatamente, é este acrescido de 30 que leva aos 180. Precisamente, é isso mesmo. Pois ainda pode crescer mais 30. Aos 120 ou aos 150 acresce, aos 120 ou aos 150 ainda pode acrescer se for em simultâneo pelos progenitores, 30 dias. 30 dias é o número 3. Ok? Eu gostaria de ver aquelas questões. A professora, no caso
ser para a coordenação mediante que eu estará a ter um trabalho de saúde e segurança social, as questões. Aquilo da sujeição Qual? se a licença parental dos subsídios está sujeita a IRS, esse é que não está sujeito, mas nós precisamos de saber essas coisas, professora. Não. Tudo o que seja indicações para a legislação complementar ao Código do Trabalho, nomeadamente a legislação da Segurança Social, é só para efeitos aqui da nossa avaliação para vos dar informação acrescida. Não tem qualquer outro tipo de objetivo, eu só avalio o direito do trabalho e o processo de trabalho. Portanto, eu não avalio o direito da Segurança Social e, portanto, se souberem, ótimo, mas não. Se me pergunta, preciso de saber de cor, preciso de trazer a legislação, porque isso está previsto na lei, não é? Quais são os montantes dos subsídios, não é? Isso está previsto depois na Lei de Base da Segurança Social, a resposta é não precisa de o fazer. Livra, boa. Mais dúvidas? Então, para a ação, professora, as fontes que eu tinha dito semana passada, Sim. as fontes de direito, sei que é os usos, mas eu não percebi muito bem o que é que significa os usos. Não sabe muito bem o que é que significa os usos. Então, o que é um uso? O uso é um quê? O uso é um costume? Não. Pronto, já estou mais descansada. Pronto, fontes do direito. As fontes do direito que são aplicáveis ao direito do trabalho são as mesmas que são aplicáveis à generalidade, aos restantes ramos do direito. No entanto, há fontes de direito específicas do direito do trabalho. As fontes do direito específicas que nós mais estudamos são os IRCTs, não é? Os Instrumentos de Regulamentação Coletiva de Trabalho, que são, de facto, específicas do direito do trabalho e que não existem nos restantes ramos do direito. Os usos. Os usos vocês estudaram numa das disciplinas de Direito Civil, quando estudaram as várias fontes do direito, estudaram a distinção entre costume e uso, pronto, e viram que os usos são fontes do direito e que são fontes utilizáveis sempre que a lei os admita, é qualquer coisa deste género que consta num daqueles artigos iniciais do Código Civil, pronto, sempre que sejam legalmente admitidos, os usos são fontes de direito. O Código do Trabalho admite os usos como fontes de direito, portanto, salvo ver logo aqui no artigo 1º, algures, ou no artigo 2º, fontes específicas. O contrato de trabalho está sujeito em especial aos instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho, assim como aos usos laborais que não contrariem o princípio da boa-fé. E, portanto, os usos laborais que não contrariam o princípio da boa-fé são fonte específica de direito do trabalho. Okay? Os usos não têm nenhuma distinção em termos de terminológica daquilo que vocês já estudaram, portanto, são práticas reiteradas, não é? Que são usualmente praticadas dentro daquela forma. Pode até, tal como acontece na definição típica de usos, nós não as conseguirmos datar a data do seu início, elas são desprovidas do elemento subjetivo, ou seja, não há convicção de obrigatoriedade. Não é? No fundo é isto, os dois elementos, o elemento objetivo mais o elemento subjetivo que estão presentes no costume, no uso só tem o elemento objetivo. Pronto, aí nós estamos em sede de direito civil, não há nenhuma diferenciação. São os usos utilizados no direito do trabalho, a lei claramente os admite, ok? E sempre que sejam identificados na prática laboral, ok? Sempre que assim sejam, os usos são integrados. Os exemplos que mais aparecem descritos na doutrina são os exemplos relacionados com os cálculos da retribuição, ou seja, se determinada quantia é ou não considerada retribuição, ok? Pronto, já sabemos o artigo 258 tem a noção de retribuição em termos amplos, não é? Retribuição é tudo aquilo que é pago pelo empregador como prestação, como contrapartida do trabalho prestado pelo trabalhador, e depois tem aquele caráter regular, periódico, né, de critérios para determinarmos o que é ou não retribuição. É usual nós na doutrina verificarmos situações como, por exemplo, um contrato de trabalho foi celebrado e ao trabalhador foi atribuída uma casa
se o que ele deixou de pagar por essa casa integra ou não a retribuição. Ok? Se aquilo que ele deixa de pagar por utilizar um carro da empresa integra ou não a retribuição. Para nós chegarmos a esta resposta, nós temos de ver qual é que é o uso, se há ou não um uso. Ok? Se chegarmos à conclusão que há um uso, então vamos verificar em quanto é que nós avaliamos a utilização de um carro da empresa. Vale X. Então esse X integra a retribuição. Quanto é que, de acordo com os valores pagos nesta zona, nesta zona geográfica, uma casa com estas características valeria uma renda? Então, esse valor integra a retribuição. E se nesse cálculo depois ultrapassar o valor do unidade? Como? Se nesse cálculo da casa Sim. ultrapassar o valor que é pago em numerário, unidade? Portanto, a questão que está a colocar o Álvaro é a distinção entre a retribuição em espécie e a retribuição em dinheiro. Nessa situação, julgo que não se coloca, porque nós só vamos verificar, ou seja, uma coisa... Mas uma coisa é nós estarmos a apurar qual é o montante retributivo para efeitos do cálculo de uma compensação ou de uma indenização. Sendo que essa situação atualmente se coloca mais para efeitos do cálculo das indenizações. Outra coisa diferente é as partes estipularem que a retribuição é constituída por renda de uma casa que não paga, mais uma parte em dinheiro. Aqui você vai buscar o valor da renda, mas não vai buscá-lo pelo uso. Ele ficou definido contratualmente que integrava. É diferente. E é aqui que vai verificar precisamente a limitação legal, ou seja, que o montante da retribuição em espécie não pode ser superior àquele que é pago em dinheiro. Ok? Portanto, o empregador paga a renda do empregador durante o tempo que ele está a fazer esse trabalho. E combinaram isso no contrato. Exato. Pronto. Sim. Imagino que o empregador está a pagar impostos por esse bem, por esse imóvel. Sim. Vai em contradição para no final assumir isso como revenue, como salário e ao mesmo tempo estar a... Não me parece, ou seja, tendo sido convencionado no contrato de trabalho que o empregador paga a renda e paga a renda da casa em que o trabalhador e que isso integra a retribuição mais uma determinada quantia que é paga em dinheiro, pronto, não me parece que sejam feitas quaisquer tipo de deduções, sejam elas a título fiscal ou outras. Imagine que houve um dano na casa feita pelo trabalhador e pelo qual ele é responsável. Mesmo esses danos não podem ser descontados diretamente da retribuição, ou seja, o empregador tem de continuar a pagar a renda a partir do momento em que o tenham convencionado, porque a partir do momento em que o convencionam, e isto é a interpretação que eu faço em relação à questão que me está a colocar, tudo isso integra a retribuição e a retribuição dá o princípio da irredutibilidade da retribuição e a proibição de compensações e, portanto, não chega lá, quer dizer, não chega lá diretamente, depois aqui tem de tentar a respectiva ação de responsabilidade civil e ir pedir os danos a título de direito civil. Existe aqui, portanto, com o empregador, existe um contrato de aluguer também de casa, ou não existe contrato de aluguer de casa, Isso depende, não é? Isso depende de quem é que é a casa. Nesse exemplo, não é? Pode existir um contrato para legitimar a utilização do imóvel, não é? Que o contrato de arrendamento, ser celebrado para legitimar a utilização do imóvel, ok? O contrato ter sido celebrado para legitimar a utilização do imóvel e depois ter-se estipulado quem é que paga a renda, pronto, nessa situação, mas isso aí será em termos idênticos se o imóvel for próprio do empregador. Exatamente. Nestas situações que nós passamos a exemplificar na sequência da observação do Álvaro, nós já não estamos a discutir usos, nós já estamos a discutir o que é que foi acordado como retribuição. Como? Como é
que se chama? Ó Sérgio, a questão que me está a colocar está-me a misturar o regime do arrendamento com o regime do contrato de trabalho. A partir do momento em que as partes estipulem que a retribuição, parte da retribuição, o pagamento de uma renda de uma casa, não interessa nada de quem é que é a casa e quais são os impostos que a casa paga. Ficou estipulado. Fica agarrada ao uso. Não coloca, não há o uso aí. Há a fixação de uma retribuição, que tem uma parte em espécie e outra parte em dinheiro. Está a perceber? Porque uma coisa é ser fixado, outra coisa é não ser fixado. Os usos utilizam-se quando as situações não são fixadas. Está a perceber? Ou seja, é a prática da empresa, mas nunca ficou fixado em local nenhum que o que deixa de pagar a título de água, luz, renda, integra a retribuição. Da verdade, nunca recebeu nada disso, percebe? Não sei se me fiz entender, Sérgio. Certo? Pronto. Qual era aqui a questão do uso, então? Que estava a colocar? Exatamente. Como exemplo, os cálculos da retribuição, por causa da casa, que depois tem que ser descontado da retribuição. Já não me recordo. Não sei, agora perdi-me. Diga-me. Pronto, mas aí tem isso, mas o exemplo ao cálculo. Mas repita-me lá o que me acabou de dizer, que eu pareceu-me que isso não estava bem. Repita-me lá. Então repita lá. Só favor, Margarida. Por exemplo, eu tenho o cálculo da retribuição. Sim. E depois temos o exemplo do carro. Sim. Da casa. Sim. E eu disse que ia ser descontado da contribuição, mas acho que tem mal essa parte. Pois está. Foi o que acabámos agora de falar. Está mal. Mas eu já estava confusa. Sim, está mal essa parte. Está. Não vai ser Apontou mal. descontado da retribuição. Não é descontado da retribuição. Integra a retribuição. Ok? Integra a retribuição. Pode integrá-lo explicitamente, porque assim foi convencionado, ou de hoje para amanhã, para apurarmos a retribuição real, ser apurado para efeitos de cálculo da indenização. A questão que a professora falou sobre, por exemplo, o contrato da casa, vai integrar o contrato, por exemplo, eu tenho A gente já volta aí, é só porque nós estamos a gravar para os restantes colegas e se existir ruído de fundo eles não conseguem ouvir aqui a questão da Margarida, peço desculpa, só por aqui uma questão de logística. Eu tenho uma amiga que no Algarve fez um contrato e nesse contrato já estava estipulado que eles arranjaram a casa para ela ficar, só que descontaram o ordenado para essa casa. E se nós podemos conseguir, imagina, dava a receber 600 ou 700, mas como retiravam logo da casa, do ordenado X que era para a casa, para a estadia. E ele declarava quando, no final, depois? Não sei, não soube. Mas usaram o padrão, que era o nome. Mas isso não estava escrito na cláusula contratual do contrato de trabalho? Não sei. Foi? Professora, mas a questão é... Não estava de certeza. Podemos considerar isso um uso? O quê? Um uso tem de ser uma prática reiterada e existente na empresa. A empresa faz isso com toda a gente, desde tempos que a gente não consiga datar. Sim, faz com vários empregados. Não faz só com ela, faz com vários trabalhadores. Olhe, vamos por partes. Na minha modesta opinião, essa prática não é sequer lícita. Por isso é que eu lhe perguntei se estava escrito no contrato. Não é? Porque há o princípio da irredutibilidade salarial, há a proibição de realização de compensações ou descontos. Repare, se tiver uma dívida ao empregador, o empregador não pode chegar no salário e dizer assim, agora todos os meses vou descontar 200 euros para pagar a minha dívida. Isto não é possível. Percebe? As únicas reduções salariais que o empregador pode impor ao trabalhador são aquelas impostas legalmente, nomeadamente, por exemplo, a título de penhora, devidamente ordenada pelo tribunal. Ok? Agora, compensações não é possível. O artigo, acho que 273, por aí, 200 e qualquer coisa, impede, ou 270, já agora confirmo, deixe-me só ver.
Critérios de determinação de retribuição. Não. São as compensações retributivas. São as compensações. Há aqui um artigo que diz compensações. 179? Compensação sim, e descontos. 279, precisamente. Portanto, essas situações que a Margarida está a exemplificar estão vedadas pelo 279. Não é sequer possível. Repare, a partir do momento em que não seja sequer possível, a questão não se coloca. E repare, não pode haver um uso que seja contrário à lei. Não é? Os usos contrários à lei têm efeito. Certo? Ou seja, há aqui esta componente que é uma componente de direito civil, que, pronto, o que é que eu lhe posso dizer para ajudar a esclarecer? Não, já percebi, professora. Diga. A professora, no caso de assédio, o trabalhador pode cessar um contrato de trabalho por justa causa? O que é que acham? Assédio não é permitido. Então vá lá ver onde é que se encaixa, qual é a linha. Onde é que vai ver quais são os motivos para despedimento com justa causa? Onde é que vai ver? Portanto, está a ver o assédio, não é? O assédio está previsto em sede de igualdade e não discriminação. Onde é que está previsto, onde é que estão previstos os motivos de cessação do contrato de trabalho por iniciativa do trabalhador invocando justa causa? 394, no 351 são por iniciativa do empregador, no 394 por iniciativa do trabalhador. Então vá, 394. E enquanto vai à procura do 394, façam comigo o raciocínio. Uma situação de assédio constitui o quê? É o número 2 da linha F. Que diz o quê? Ofensa de integridade física ou moral, liberdade ou outra. Em violação dos direitos do trabalhador, exatamente. Portanto, a sua resposta é sim, é possível. Sim. Podemos pedir a revisão do artigo 29 também para dar uma... Pode, quer do artigo 351, quer do artigo 394, portanto o que se verifica é a violação dos deveres ou de uma parte ou da outra parte, cuja base legal está nos 127, 128 e 129, sendo que o 129 tem as garantias do trabalhador. Não é? Portanto, outra pergunta, professora. diga. Está aqui. A professora, sim, estiramos um pouco para aí. Em que caso o contrato a termo pode transformar para um contrato sem termo? Em que situações é que um contrato de trabalho a termo se pode transformar num contrato de trabalho sem termo? Essa é a questão. Um contrato de trabalho a termo pode-se transformar num contrato de trabalho sem termo em todas as situações com base legal no 147. Portanto, de que, sem estar com preocupações de exaustão, portanto, falta do motivo justificativo, falta das formalidades, nomeadamente da redução a escrito, ou de outras formalidades que a lei determina, nomeadamente a falta da data da celebração, e em simultâneo a falta da data da produção de efeitos, ok? Depois, exceder do número máximo de renovações, exceder da duração máxima, a ausência de motivo justificativo ou a elisão ou tentativa de iludir as disposições legais, portanto, todas as situações do 147, ok? 147 do Código de Trabalho, quer o número 1, quer o número 2. Tem todas as situações em que a sanção jurídica é a consideração ou a conversão do contrato de trabalho a termo num contrato de trabalho sem termo. Transforma o contrato de trabalho a termo. Sim. Converte o contrato de trabalho sem termo. Exatamente. É isso mesmo. O que significa que o contrato de trabalho é válido, mas sem o termo. Portanto, se as partes quiseram estipular a termo certo ou a termo incerto, o contrato de trabalho mantém-se válido, mas não se considera nem a termo certo nem a termo incerto. É isso mesmo. Que é do trabalho noturno, porque acho que o problema da generalidade no texto e não é Sim. Professora, quando é que é considerado uma pessoa que realiza trabalho noturno? É a partir das 10 horas da noite?
É trabalho noturno, o trabalho realizado entre as 22 horas de um dia e as 7 horas do dia seguinte. Portanto, o trabalhador que trabalha das 22 às 23 está a prestar 1 hora de trabalho noturno, mas não tem um período de trabalho noturno, porque para ser um período de trabalho noturno tem de ter uma duração mínima de 7 horas e tem de compreender o intervalo entre as 0 e as 5. Okay? E nessas situações também não é considerado trabalhador noturno e, portanto, não é abrangido pela tutela específica dos trabalhadores noturnos, porque para ser trabalhador noturno tem de desempenhar pelo menos 3 horas da sua atividade diária, ou seja, do seu período normal de trabalho, em período noturno, ou seja, no período compreendido entre as 7 horas de um dia e as 20... ao contrário. Entre as 22 horas de um dia e as 7 horas do dia seguinte. Salvo previsão específica e diferente em IRCT, porque há IRCTs, antes o trabalho noturno era a partir das 20 e, portanto, há IRCTs que mantiveram as 20 horas como o limite do trabalho noturno. Se for o caso, conta-se de acordo com o IRCT, não é? Não é uma norma imperativa, portanto, o IRCT pode dispor. Confundi durante outro artigo, mas acho que ligar à linha 1, que compreendia entre as 22 e as 7 horas do dia a seguir. E depois o número 2 dizia que tinha que ser realizado no mínimo 3 horas para ser considerado. Não, trabalhador noturno, para que seja aplicada a tutela específica que é que a lei aplica aos trabalhadores noturnos, tem de realizar no período normal de trabalho diário pelo menos 3 horas. Ele trabalhava desde as 3 horas até à meia-noite, ele ainda não era um trabalhador. Não era trabalhador noturno, exatamente. Se fosse até à 1 já era. Mas depois nem o período normal de trabalho dele era um período normal de trabalho noturno. Fica mais um bocadinho. Mais dúvidas? Álvaro, há pouco ia dizer qualquer coisa, não ia? E ao Sérgio ficou aquela questão... Pois, portanto, são situações diferentes. Depois, a questão do contrato de arrendamento existir em simultâneo ou não, porque isso é outra questão. O empregador paga a segurança social sobre o valor do salário. Se esses produtos vão incluir... Se essa situação se verificar, imagino que estamos perante uma situação em que a questão era verdadeiramente de um uso, não é? A questão era verdadeiramente de um uso. Vamos calcular para efeitos de apurar, para efeitos de compensação de uma indenização. Eu acho que depois não é calculado. Acho que não. Mas se já integrar a retribuição é. Porque quando informa, através de um daqueles modelos, não sei se é o DRM, se é o outro, quando informa como é que é constituída a retribuição. E se a retribuição tiver uma componente em espécie mais uma componente em dinheiro, vai lá informar e vai informar qual é que é a componente precisamente. E aí já há uma parte que incide-se, não é? Na situação dos usos, não creio, embora acho que possa ser legítimo, mas acho que a máquina da Segurança Social não vai a esse ponto. Para a Segurança Social lá chegar, teria de ter acesso à sentença judicial, porque a sentença judicial é depois o que vai determinar qual foi a base retributiva e, portanto, é onde estes juízos do eventual uso vão estar refletidos, está a ver? Por norma, esse acesso não existe, ou seja, o que é que a Segurança Social tem acesso? Tem acesso ao recibo de vencimento, tem acesso à quitação, ao recibo de quitação, seja ele qual for. E, portanto, lá vai estar qual é o montante global recebido. Tem que ir para o outro lado mostrar as duas coisas. Pois, até porque essa situação depois pode colocar uma outra questão, que é quem é que paga o quê? Por causa da contribuição versus cotização, não é? Sim. Embora em bom rigor pudesse incidir e se calhar devesse incidir, mas pronto. Mas independente da forma que vai chegar, estamos a falar do valor certo. Sabemos que existe no mercado, que está a ser usada, tem um certo valor. E quando estamos naquela situação que o valor não é certo, portanto, o trabalhador
tem uma compensação no final do mês com a sua administração do serviço. Vai variando, sim. E vai variando. Como é que essas contas são feitas depois em prazo de momento? Não sei o que é que acha. Acho que é feito um somatório e uma divisão para fazer a taxa de aumento. Uma situação de uma retribuição variável, como é que o Alberto está a colocar, por exemplo, em que o trabalhador recebe uma parte fixa e recebe uma parte variável consoante o número de computadores que venda. Precisamos de calcular uma compensação, uma indenização, Cuidiuris. O valor médio. O valor médio, exatamente, o valor médio anual. Exatamente, o valor médio. E vamos buscar o último ano? O último ano. Exatamente, o último ano. Vai apurar a compensação com base ao último ano. O problema é que precisa de apurar uma média. E, portanto, aplica. Posso ganhar dinheiro se aguentar o trabalhador mais um ano, sabendo que esse ano não vai vender nada. Pois. Se calhar posso fazer as coisas. Depois o trabalhador que impugne e que venha dizer que por causa da componente variável que ficou prejudicado, não é? Pronto. Nessas situações, honestamente não lhe sei responder, não é? Porque o cálculo da compensação, à partida, é mesmo feito com base numa situação que é a situação da retribuição à data da circunstância. Agora, admitindo, estou a pensar alto convosco, admitindo que a retribuição é totalmente variável, por exemplo, em retribuições totalmente variáveis com grandes declives, talvez a média total, diria eu, ou seja, estou aqui a buscar critérios que sejam de alguma equidade e de alguma justiça material. Faz essa situação assim, porque a nível fiscal é pior para eles, não dão uma faixa de contrato de trabalho e essas comissões ou gratificações não, essas comissões são pagas através do recibo verde, uma coisa parecida. A nível fiscal, não é eu não aceitava uma situação dessas. Mas repare, são precisamente essas situações que depois, para efeitos de cálculo de indenização, se apurarem que são retribuição, que são chamadas pelo Tribunal e incluídas no montante da retribuição. Estes recibos? O que é que está a fazer? Está a pagar uma parte da retribuição sem querer que ela seja retribuição, ou seja, sem ser abrangida pelo Código do Trabalho. O que é que lhe parece que o juiz vai fazer? Diga-me lá. Ou há contrato de trabalho, ou há contrato de prestação de serviço. Se houver um contrato de trabalho, há retribuição. Quem dá a quitação é o empregador. Mas acontece como eu estava a dizer, eu posso ter um contrato de trabalho específico para aquele posto de trabalho e além disso ainda pagar um extra se... Pois pode, mas esse extra, desde que dependente da prestação da atividade, vai ser juridicamente, e de hoje para amanhã numa sentença judicial, considerada retribuição. Ou seja, o que eu lhe estou a dizer é que há uma tentativa de fraudar aquilo que é o regime do direito do trabalho e que não vai ganhar nada com isso se as coisas correrem mal. Percebe? Porque nem nenhum dos dois ganha nada com isso. Atenção, nem o trabalhador nem o empregador. Não é? Porque depois vai verificar concretamente qual é o montante. Então isso acontece tantas vezes. Que não há, nem sequer há recibos verdes. O que é que há? Há um pagamento, há o designado pagamento por fora, que é, recebe um salário de X que é declarado para todos os efeitos fiscais e legais, não é? E depois recebe por fora, dentro dos sacos azuis ou brancos ou amarelos ou cor-de-rosa das empresas, não é? Recebe em dinheiro por fora mais uma quantia. Essas situações colocam-se muito quando há aqui acidentes de trabalho, porque depois para efeitos de acidentes de trabalho aquilo está tudo certinho, ou seja, é o montante que está declarado no recibo que é considerado para efeitos de cálculo dos cálculos respectivos, ou seja, dos cálculos do que o seguro depois vai pagar, enquanto o trabalhador estiver no seguro. Nestas situações, volta e meia vem-se dizer, mas é que está no recibo 50, mas eu recebo 500 e faço prova de que recebo 500. Tem de fazer prova, claro, não é? E depois o empregador tem de pagar a diferença, é que aí depois ainda há o acréscimo que é a seguradora não paga
O empregador é que é responsável, mas é responsável, porque de facto se a pessoa, em vez de ganhar 50, ganhar 500, ganha 500 e portanto quando não pode trabalhar por causa de um acidente de trabalho, tem direito a que a sua compensação durante esse período seja calculada com base nos 500. E é isto que o Tribunal faz. E vai fazer o quê? Repara, o Tribunal no fundo o que faz é aferir materialmente qual é a natureza jurídica daquele pagamento. E a partir do momento em que eu encaixo num contrato de trabalho, tem hipótese. Não tem hipótese. Isso acontece muito nestas situações. Acidentes de trabalho e cálculo de indemnizações por cessação do contrato de trabalho. Por exemplo, muito. Em que as empresas fazem lançamento de ajudas de custo. Por exemplo. Aquelas ajudas de custo, desde que seja um valor fixo, não é? Porque já integram a retribuição. Já integram a retribuição. Mas, para efeitos da compensação, não, porque a compensação diz retribuição base. Para efeitos de indemnização, sim. A não ser, acho que o artigo da indemnização não diz retribuição base, mas deixe-me ir lá confirmar. Ora, 390 para aí. O montante da compensação, a atestar, não, dá para a frente, não, está para trás. Ora, indenização por despedimento ilícito. Ora, ilícito do despedimento 381 e seguintes. E depois a indenização. A indenização está prevista. Aqui diz indemnizar o trabalhador por todos os danos causados patrimoniais e não patrimoniais. Portanto, esta é a primeira indemnização e depois, se for a indemnização em substituição da reintegração a pedido do trabalhador, o que a lei dispõe é entre 15 e 45 dias de retribuição base e de uternidades. Portanto, está uniformizado. Estou a ler no 391. E se for o 392, que é ao contrário, é quando é por iniciativa, a oposição por iniciativa do empregador, é igual. 30 e 60 dias de retribuição base e de uternidades por cada ano completo ou fração de antiguidade. 392, número 3. Portanto, está uniformizado. Portanto, se essa situação não vai ser considerada retribuição base, não é considerado nos efeitos do cálculo da indemnização. Ok? Mais dúvidas? Faço umas perguntas? É lá, faço umas perguntas. Os colegas que não estão presentes, eles solicitaram-nos aqui a possibilidade da professora no domingo. Domingo? No domingo, fazer uma sessão e esclarecermos ali algumas questões. No domingo. E por que não sexta e segunda? É assim, sexta-feira o pessoal ainda deve estar a estudar, nós temos um caso em mãos. Quando é que termina a entrega do caso? Deixa-me lá ver como é que está a minha agenda familiar no domingo. Acho que não tenho nada, mas não posso neste momento garantir porque não tenho presente os acordos familiares. Eu tenho de ir ao teatro, mas não me lembro para que dia é que temos os bilhetes. Não sei se é sábado, se é domingo. Portanto, não vos sei dizer. Eu depois confirmo. Pronto, vocês teriam preferência por domingo e segunda-feira. Terça-feira temos. Mas não estamos a falar de um dia. Estamos a falar só de um dia ou de dois? Se fosse aquelas 2 horas na segunda-feira, na terça temos hora? Sim, exatamente. Eu tinha pensado fazer na sexta e na segunda, mas podemos fazer no domingo ou na segunda, ficando o domingo só condicionado. Eu tenho de confirmar as datas dos bilhetes que tenho. Pronto, se de facto coincidir com... Ou quer dizer, também no domingo eu tenho bilhetes, há de ser para 1 hora. Mesmo que seja para a noite, podemos fazer à tarde. Quer dizer, isso também, pronto, ou seja, também não é... A ideia é criar dúvidas, é isso? É uma utilização de segunda-feira. Agora, se for só um dia, pode ser na segunda-feira e até pode ser mais cedo. Ou a segunda-feira é muito tarde para vocês irem estudar alguma coisa que falte. Porque pode-se colocar essa questão, ou seja, nós estarmos a reunir, por exemplo, na segunda-feira às 19 e depois ficarem com pouco tempo para ir rever alguma coisa que entretanto tenha surgido, porque as horários começam às 9 da manhã. Pois eu vejo como
ficávamos com as dúvidas todas até segunda-feira, porque víamos os estudantes, se nos portávamos bem sobre essa questão. Depois, segunda-feira à noite, temos as dúvidas, tiramos algumas dúvidas com a professora, terça-feira fazemos o exame. Sabe que eu não acho boa ideia dúvidas todas até segunda-feira. Para mim é assim. Acho que é muito. Ainda se fosse na segunda de manhã, ainda era como o outro. Na segunda à noite eu acho má ideia. Eu acho que na segunda à noite é só para descargo de consciência, portanto está tudo sabido. O que não souber na segunda à noite não sabe na terça de manhã.